Opa! Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso e fiel. A imagem estava tão boa, rapaz. Céu agora. E glória a Deus. Aleluia. Vamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. Vou achar aqui. É mais melhor aqui para. Glória a Deus. Esse Deus é fiel. Aê. Ô glórias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ficou mais claro aqui um pouco. Agora vamos para a palavra de Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Meus irmãos, fazer aqui uma mensagem de Deus para o teu coração abençoada. Porque Deus, Ele é fiel, aquele que te protege, aquele que está contigo toda hora, te dando força para a batalha. Eu sou da igreja pentecostal, pastor Frank. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge. Aleluias. Congrego com o pastor Frank na igreja pentecostal, aprisco das ovelhas. Então, meus irmãos, creio que nós estamos aqui, mas estamos esperando a vinda do Filho de Deus. Deus, Ele vai voltar para levar a sua igreja. Sem delongas, vamos para a palavra de Deus aqui. Vou deixar uma palavra para você, porque você não está aí só para me ver. Você está para escutar a palavra, ouvir a palavra de Deus, né? Você está aí para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vou deixar aqui, né? Porque não tem onde colocar. Aleluias. Para a imagem ficar melhor. Pronto, aí ficou melhor. Bom, vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Vou trazer aqui uma mensagem. As parábolas do grau de mostarda e do fermento. A explicação do joio do trigo. Vamos para a palavra. As parábolas do grau de mostarda e o fermento. Glória a Deus, tem aqui do joio. Vamos para a palavra de Deus. Vai ser um pouco longa para explicar para os irmãos. Acho que os irmãos querem ter um pouco de paciência, porque Deus, Ele quer que você tenha paciência, né? Porque a benção, quando Deus te dá uma benção, não é do dia para a noite, não. Demora, né? Então nós temos que ter paciência, não é? Então vamos aqui. A câmera está um pouco ruim, eu abri até a porta para ficar claro. É um pouco escuro. Mas vamos para a palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 13, verso 24, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos dos pais de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Não semeaste tu, Senhor, no teu campo boa semente, porque tem então joio. E ele lhe disse: o inimigo foi quem? O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram-lhe:
Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse aos seus servos, discípulos, não para que não, Jesus disse não, o servo queria arrancar o joio, mas Jesus disse não, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele, deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Jesus não quis que eles arrancassem o joio, porque se fosse arrancar o joio, ia arrancar o trigo. Então deixa crescer para depois, aqui diz, deixa crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e estai em molhos, colhei primeiro o joio, perdão, meus irmãos, e em melhores para que queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro, o trigo juntais no meu celeiro, e o joio queimar. Então, a explicação do trigo e do joio está aqui. Jesus falou outra parábola. Eu vou pular aqui, porque é grande. Não sei, dá para enviar para os irmãos. Depois eu vou ler ele. Mas é bom ler completo para os irmãos entenderem uma palavra, para entender essa parte aqui. Mas vamos à explicação da parábola do joio. Vamos para cá. A explicação está aqui, para os irmãos entenderem. Quem não é cristão vai entender. Quem é crente sabe e conhece pouco da palavra, conhece a palavra. Mas quem não é vai entender. Vou explicar direitinho para os irmãos entenderem o que Jesus fala aqui, né? O que Jesus quer com nós todos, né? Porque ele vai vir buscar a igreja, vai vir buscar o seu povo. Ele quer seu povo lavado e remido pelo sangue, né, dele. Glória a Deus. Ele nos protege e ele nos pagou, nos comprou com o seu sangue, né? Hoje nós estamos vivos graças ao nosso Pai. Mas há muitos que não dá ouvido. Então vamos aqui explicar direitinho para os irmãos entenderem. Então, tendo despedido a multidão, aqui diz a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, e o diabo é a ceifa, e o fim do mundo é os ceifeiros, são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim será na consumação deste mundo. Glória a Deus. Aleluia. E os ceifeiros são os anjos. Glorificado seja o nome do Senhor. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem indignidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pratos e ranges de dentes. Glória a Deus. Então os justos resplandecerão como o sol no reino dos céus. Pai, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu não queria, não meditei aqui, eu vou ler para explicar totalmente, corretamente para os irmãos, que aqui, o versículo que eu pulei foi 31, o verso 31. Aqui estamos no capítulo 13, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. O tema é a parábola do semeador, né? E o capítulo 13
Estamos no versículo, como eu li aqui, o versículo 24, a parábola do trigo e do joio. E não meditei esse versículo 31 adiante, até o 35. Eu li, pulei até o 36, versículo 36 até o versículo 44. Vamos para o versículo 31. Outra parábola que diz, o tema é as parábolas do grau de mostarda e do fermento. 4 parábolas lhe propões, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grau de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo e a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinhas até que tudo esteja levantado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foram dito pelos profetas, que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu ia parar esse vídeo para explicar para os irmãos, para poder enviar. É muito grande. Queria que os irmãos, por favor, escutem esse vídeo. Não sei se vai chegar até um ponto que não vai aguentar, mas ainda tem ainda mais 10 minutos, 15 minutos ainda para me explicar para os irmãos aqui o que diz essa palavra. Primeiro vamos orar, para que o Pai venha dar entendimento e sabedoria. Senhor, meu Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, Senhor, eu estou aqui perante Tua presença, meu Pai. Aleluias, nesta manhã, que o Senhor venha me dar sabedoria e entendimento para que eu possa pregar esta palavra, meu Pai, para que Teus filhos entendam, Senhor, para que Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja, meu Pai, dando entendimento para cada um que ouvir esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha transformar, meu Pai, o coração destas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, meu Pai. E que o Senhor venha fazer, meu Pai, essas pessoas entenderem que o Senhor é o Deus do impossível, porque não existe outro Deus. O Deus que existe aqui, meu Pai, é o Senhor que fez o céu e a terra. Não há outro. Que o Senhor venha, meu Pai, dar cada dia mais sabedoria e entendimento para cada um de nós. Que o Senhor venha me usar para pregar corretamente esta palavra. Amém. Glória a Deus. Vou explicar direitinho aqui a parábola do joio, que os irmãos sempre estavam aí. A explicação está aqui, no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos dos reinos do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem semeou a semente foi o Filho do homem. Glória a Deus. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo, quem semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem semeou a semente foi o Filho do homem. Glória a Deus, Jesus semeou a semente boa. Glória a Deus. E o inimigo foi quem semeou o joio. Deus semeou, o Filho do homem semeou o trigo. Aleluia, glória a Deus, que só foi as boas sementes, as boas criaturas. Glória a Deus, que faz as coisas boas desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Você vê que Jesus, ele veio para salvar aqueles pecadores, não veio para salvar justo, porque não tem.
Repare que você vê que muitos não deram ouvido à palavra de Deus. Jesus foi rejeitado por todos. Jesus veio, mas antes dele veio os seus profetas. Os profetas vieram anunciar a vinda de Deus. Aí você diz, o inimigo não veio primeiro? Veio, foi o primeiro a vir, foi expulso do céu. Porque Jesus não aceitou ele lá em cima, porque queria ser mais do que Deus. E ele tem poder. O inimigo, ele tem poder para destruir. Ele tem poder, mas do que Deus não. Deus é maior. Então só digo para você, meu irmão, aleluias, glória a Deus, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. O inimigo semeou o joio, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, assim como a ceifa é o fim do mundo. Jesus, ele vai voltar para levar a sua igreja, colher o trigo e o joio. Então o joio é do maligno, foi o próprio diabo que plantou. Você vê muita gente de aí, morre com a arma na mão, sem arrependimento, sem nada. Esses são os filhos do maligno. Nós convivemos em meio de lobos. Tem muitos. Diabo rodando na terra, querendo destruir cada uma alma. Só não tu destruiu ainda porque tu é filho de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Os ceifeiros, aleluia, o fim do mundo. Aqui diz, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o joio vai ser colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Aleluia. Mandará os filhos do homens e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Ele, filho do homem, ele colherá aqueles que causam escândalos. Filho do homem, glória a Deus, a Jesus, Deus é fiel. E os que cometem indignidade, e lança-los na fornalha de fogo, ali haverá pratos e ranjos de dentes. Aqui diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino dos céus. Pai, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glorificado seja o nome do Senhor. Se você tem ouvido para ouvir essa palavra, que você ouça, porque é importante para você, é importante para a tua família, é importante quem está do teu lado, é importante para muita gente que não conhece ainda um pouco da palavra de Deus. Então, se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo, você vai entender um pouco da palavra de Deus, porque Deus diz, meus irmãos, que quando Ele vier, os anjos, glória a Deus, vai colher o trigo e o joio. Aleluia, o trigo é você e o joio aqueles que cometem a indignidade, aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. Glória a Deus, que faz coisas ruins. A indignidade são o pecado, aquele que comete o pecado. A gente fala do justo, aqui no versículo 43, fala do, então os justos se resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de seu Pai, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Expliquei esse capítulo 36, glória a Deus, para vocês, que é o começo, aleluia, glória a Deus. Expliquei para vocês e estou explicando agora o 43. Aleluia, o reino do seu Pai, do nosso Pai, que é Jesus de Nazaré. O reino é a cidade prometida que Deus prometeu para mim e para você. Ele não só prometeu para aqueles, aí você olha, só quem é santo é aqueles que pregam a palavra. Só quem é santo é aqueles que diz que é santo. Quem está na igreja, irmão, ei, calma, eu vou dizer para você. Jesus, ele não veio para salvar justo, porque não tem. Jesus veio salvar os pecadores ao arrependimento. Ei, se tu se arrepende dos seus pecados e se entrega para o Senhor Jesus, tu vai ter tua salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que tem os filhos do diabo e tem os filhos de Deus. O diabo semeou o joio e Jesus, o filho do homem, semeou o trigo, que o trigo é você, porque você foi escolhido de Deus. Jesus enviou profetas para a terra. Aleluia. Jesus falava com parábolas aqui, com parábolas, para se cumprir a palavra dos profetas que vieram
vieram anunciar a vinda de Jesus. Isaías, João, muitos profetas. Ei, João foi um anjo que veio preparar a vinda de Jesus. E aquele que creu nele, aleluia, glória a Deus, hoje estão com Jesus. Se você não crê no profeta, você não crê em Deus. Você quer morar no céu, meu irmão? Morar no céu não é fácil, tem que deixar tudo como assim as coisas mudando. Para deixar as coisas mudando, é difícil, não é fácil. Não foi fácil para mim e não está sendo fácil. Eu ainda hoje estou lutando para não cometer mais as coisas que eu fazia antes. Estou lutando para não cometer o pecado, porque o inimigo ele arma armadilha todo dia para me destruir, me ver na lama novamente. Mas Jesus, ele sempre vê o que eu faço, o que tu faz. Ele sempre me dá força e desmancha a armadilha do Satanás antes de eu cair nela. Então Jesus, ele quer ver você fazendo o que é certo. Jesus, ele quer ver você na casa de Deus, como assim a casa, o templo que ele escolheu. Que ele escolheu um profeta para fazer. O templo de adoração. O templo que vai se manifestar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A glória de Deus se manifestar. O Espírito Santo de Deus, aleluia, vai dominar você. O fogo vai descer. Glória a Deus, aleluia. Jesus te deu abrigo para você morar. Um teto. Aleluia, glória a Deus, para você ficar debaixo e protegendo da chuva. Aleluia, te proteger do sol. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então o templo foi para adoração. Jesus precisava de um templo. Aleluia, para que os profetas pregassem a palavra dele. Então você precisa ir a um templo e aceitar Jesus como seu Salvador. Você diz, eu aceitei, aceitou não. Aceitar Jesus não só dizer que eu aceitei e só ir uma vez para a igreja e não meditar esta palavra sem conhecer a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Está lá em João capítulo 8, verso 32. Mas só conhecer a verdade nos libertará. A gente tem que lutar, meu irmão. Não é só conhecer esta palavra aqui e dizer eu estou liberto, mas não cumprir o que tem nela. Se Jesus mandar tu fazer algo, tu tem que fazer. A palavra dele tu tem que semear semente. A palavra dele tu tem que pregar. A palavra dele tu tem que ensinar para aqueles que não sabem. Então você entendeu aqui essa mensagem, né? Você entendeu a palavra aqui. Eu não vou explicar totalmente, porque não vai dar tempo. Esse vídeo é muito grande. Mas eu creio que os irmãos deu para entender uma parte do joio, do trigo, né? Eu vou explicar direitinho aqui para os irmãos, mais uma vez, o minuto que eu tenho aqui, antes de acabar os minutinhos aqui, a explicação da parábola do joio, novamente. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondendo-lhe o que semeia. Ele respondendo, lhe falou. Jesus respondeu e falou, explicou até os seus discípulos, né? Ficou em dúvida. Foram os discípulos de Jesus que ficou em dúvida. Então chegou até Jesus para Jesus explicar a parábola do joio e do trigo. O que semeia, Jesus falou, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, glória a Deus. A boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quem semeia a boa semente, meu irmão, se tu semeia a boa semente, tu é filho de Deus. Os filhos de Deus, os profetas, que é quem deve semear a semente boa, pregar a palavra de Deus. Aqui diz, as boas sementes é pregar a palavra. E aqui diz, e o joio, aleluia, glória a Deus. O campo, aqui diz, o campo é o fim do mundo. O campo é o mundo, perdão, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos. Aleluia, as boas sementes são os filhos. As boas sementes são os filhos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, do reino dos céus. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou, e o diabo o ceifa. E o fim do mundo é os ceifeiros, são os anjos.
Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandarei o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a indignidade, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pratos e ranges de dente, e então os justos resplandecerão como o sol do reino dos céus. Pai, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Se você tem ouvido para ouvir, que ouça esta palavra, porque foi explicada novamente aqui, para você entender. Deu para entender, meus irmãos. Aleluias. O Filho do Homem foi quem plantou o trigo. Aleluias. E as sementes boas são os filhos de Deus. Aleluia. Aqueles que fazem as boas, as coisas boas aqui na terra. E o trigo, o joio, foi o diabo que plantou. Então, aqui diz que quando for colher, os discípulos de Jesus queriam arrancá-lo o joio. Mas se arrancasse o joio, o trigo também ia ser arrancado antes de nascer. Quando você planta, você não vai limpar o mato, limpar aquele mato quando só está a semente ali, porque você vai arrancar a semente. Você só deve limpar quando o milho nasce. Então, deixa eu falar para você. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o joio são os inimigos e o trigo são os filhos de Deus. A vinda de Jesus, quando Jesus vier, Jesus vai colher. Aleluia. Jesus vai te limpar, tirar, separar. Fala do lado esquerdo, do lado direito. Aquele que está do lado direito vai ter salvação, e aquele que está do lado esquerdo não vai ter, porque há duas portas. Se você escolhe a do lado esquerdo, que é a larga, e a do lado direito é a estreita, que é o caminho de Deus, é aqueles que fazem as coisas boas, e é aquele que prega a palavra de Deus e semeia boa semente. Ei, semente é tu pregar, semear a palavra de Deus. Aonde tu for, tu levar a palavra de Deus contigo. Jesus, ele veio para o mundo pregar a palavra dele. Ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Então nós não estamos aqui para não fazer a nossa própria vontade. Se você está aqui para fazer a sua própria vontade, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por uma parte eu vou explicar. Eu faço as minhas vontades, eu tenho que fazer e tal. Calma aí, eu vou explicar para você. Porque você não conhecia a palavra, não conhece a palavra. É por isso que nós somos pecadores. Mas quando nós conhecemos a palavra, meu irmão, quando a palavra entra na tábua do teu coração, tu tem um bom coração. Se tu é filho de Deus, tu vai deixar de fazer as coisas ruins e vai fazer as coisas boas. Pregar a palavra, semear a palavra. Você viu os profetas semeavam a palavra, semente. Como assim a semente? Se eu prego a palavra para você e a palavra entra na tábua do teu coração, tu pega, aceita Jesus. Eu estou plantando, meu irmão. Aleluia. Quando o pregador prega a palavra e muito se arrepende e se entrega para Deus. Aleluia, eu estou fazendo a obra de Deus, estou plantando a semente, o trigo. Mas o diabo, ele planta o joio, que é o pecado. Que muitos estão aí cometendo as indignidades. Que muitos estão aí fazendo as suas próprias vontades. Pensa que está fazendo suas próprias vontades, mas está fazendo a vontade do diabo. Está fazendo a vontade do inimigo. Aleluia. Eu faço o que eu quero na minha vida. É isso que o inimigo quer que tu faça. Porque se tu cometer algum erro, ganhar o mundo, tu tá fazendo a vontade dele, não as suas próprias vontades. As próprias vontades da carne, que a carne é o pecado. Se enquanto nós estiver aqui, meu irmão, nós somos pecador. Aí você diz, mas você tá aqui na terra, você não foi ainda, mas você vive aí e tal. Sim, eu vivo neste corpo. Aleluias, mas eu não pertenço a ele, eu pertenço, aleluia, glória a Deus, ao Pai. Esse corpo, meu irmão, se eu for fazer a vontade dele, como assim? A vontade?
Aleluias. Eu vou cometer o pecado, eu vou errar, eu vou fazer a vontade do inimigo. Eu não devo fazer a vontade da carne. Antes eu fazia. Contaminava o meu corpo.